Olá! Você acaba de clicar na série Vida de Engenheiro nos Estados Unidos. Nessa série, eu estou compartilhando com vocês, engenheiros e engenheiras, um pouco dos detalhes do processo de transferência, né, e adaptação na cultura aqui dos Estados Unidos, com as pessoas, e tudo que envolve a profissão de engenharia, tá certo? Nesse episódio, eu acho que é o episódio que eu mais gosto, né? Porque eu vou falar sobre a barreira da língua. A maioria das pessoas acha que não é fluente em inglês e que nunca vai ser fluente em inglês. Isso é muito comum e é muito natural, né? Eu falo com muita gente que eu sinto que a pessoa sabe falar inglês, se vira bem, mas ainda sente a pessoa ainda sente um desconforto, sente vergonha, não se sente à vontade. E né, a primeira dica que eu dou para vocês, ela é um tanto quanto desanimadora, mas eu não vou dizer que é impossível você falar inglês perfeitamente, como você fala português, porque impossível é uma palavra um tanto pretensiosa, né? Mas é muito difícil você chegar num nível de inglês como é o seu português. Por mais que você ganhe vocabulário, viva aqui 20 anos e né, se vire extremamente bem, existem questões fisiológicas mesmo, de natureza da sua musculatura, do rosto, a não ser que você tenha aprendido a língua muito cedo, né? E que realmente fica difícil você entrar, por exemplo, na questão do sotaque, né? E essa é a última barreira de todas, né? E é uma barreira que muita gente não consegue nem superar. Eu costumo brincar que é aquela. É igual aquele seu amigo, né? Aquele seu amigo gringo que está há muito tempo no Brasil e fala perfeitamente bem o português, mas ele não fala, por exemplo, o ão, né? Ele não consegue, o fonema ão, ele não consegue pronunciar. Então ele fala mal, né? Ele não fala mão, porque ele fala eu sou alemão, ele não fala alemão. Porque realmente é uma coisa que ele não vai conseguir. E não tem nada de errado nisso, né? Você entende ele perfeitamente, então é isso que você tem que levar em consideração, né? Então, esse primeiro slide ele é um pouco engraçado. Eu costumo brincar muito que no começo, quando você muda para cá, é um choque muito grande, assim, porque o inglês que você aprendeu não é aquele inglês usual. Muitas vezes é um inglês engessado, você não conhece as expressões, dialetos, e muitas vezes você tem dificuldade de entender o que as pessoas estão te perguntando. Então, tem um exemplo muito engraçado que é o How's it going? Né, que nunca ninguém te ensina a falar How's it going, que é um como é que vai, como é que tá, como é que você tá. E aí você demora para pegar isso, né? E aí, até você entender que a pessoa está falando how's it going, demora bastante. Eu falando talvez seja fácil de pegar, mas uma pessoa falando num corredor, você talvez não pegue. O que a pessoa me perguntou? Né? E a coisa mais básica do mundo, você fala isso, sei lá, 20 vezes num dia. Então, eu costumo dizer que no começo você entende 80% de tudo que é falado. Né? Você sempre fica ali com um certo delay, é muito engraçado. Às vezes em reuniões você vai acompanhando com um delay, né? E aí quando você forma a frase assim, agora eu vou falar, porque daí você veio formando a frase e às vezes o assunto já passou. Enfim, tem uma série de coisas muito engraçadas que nem os próprios americanos eles nunca vão entender e que você acaba, eu particularmente levo de uma maneira leve, né? Porque no fundo é engraçado, né? Eu gosto muito dessa frase que acontece bastante, que às vezes você fala o que você não quer porque é o que você consegue, sabe? E isso acaba moldando a sua personalidade. Outra coisa que eu costumo dizer é que em cada língua você acaba criando uma personalidade diferente. Porque às vezes, né, para você, sei lá, você não está não tá afim de explicar um determinado detalhe sobre alguma história ou sobre o seu fim de semana, e você acaba falando alguma coisa que não é muito que você gostaria de falar, mas é porque é o que você consegue de maneira mais simples, né? Falta vocabulário, você precisa utilizar a linguagem não verbal também muito, né? Expressões, gestos, tudo são apoios aí para você conseguir se comunicar. E no fim do dia, o que importa é você se comunicar, que as pessoas entendam o que você está falando. Com o tempo, as coisas vão ficando mais naturais. De novo, você sempre vai ser
o gringo falando desse jeito que parece que não tem ninguém entendendo, mas todo mundo está compreendendo, tá certo? Então eles se acostumam, com o tempo você também vai ganhando intimidade, e aí você pergunta, cara, eu tô falando direito, tá legal? Entendeu o que eu tô falando? E mas tenham em mente, sempre vai ser algo difícil. Com o tempo, as pessoas vão aprender que você fala assim mesmo e você vai ser compreendido. Né? Acontece muito quando você vê outras pessoas de outras nacionalidades falando, às vezes. Né? Eu me surpreendi, às vezes, com russos, indianos, chineses falando, e eu assim, caramba, tá todo mundo entendendo, o cara tá falando tudo errado. Né? Só que tava todo mundo compreendendo. Né? Então era bastante curioso. E foi assim que eu fui me soltando. Que eu fui assim, não, realmente é assim mesmo, você vai falar com sotaque mesmo, e é isso, bola para frente, tá certo? Então, essa é só uma interpretação daquele slide, né? Às vezes você fala o que você não quer, porque é o que você consegue. Né? É difícil até de explicar essa frase para eles, às vezes eu tento, porque o can, né, que é o consegue, é o poder, também é uma coisa que não se traduz de uma maneira muito fácil. Então tem uma série de detalhes, assim, né? E aí, no fim das contas, o que importa realmente é você se fazer entender. Então, no English aqui é perfeito, né? Tipo, não, eu não falo inglês ou algo do tipo. E, e você se faz entender. A pessoa vai entender que você não está sabendo falar inglês ou algo do tipo. Né? Então, você vai conjugar errado. A conjugação não é uma coisa tão, né, tão no inglês não é tão semelhante ao português, a gente monta as frases diferentes, por isso é muito melhor você já pensar em inglês, né? E uma outra questão também, para fechar aqui, que é bastante interessante, é que às vezes você também se adapta muito com a linguagem técnica, né, da engenharia, porque você está acostumado a ler ali, né, artigos, papers, periódicos, e trabalhar no dia a dia com assuntos relacionados à sua disciplina, à sua matéria, que você ganha vocabulário, você aprende a falar aquilo. Então, não chega a ser um problema você apresentar um artigo em um congresso ou até se virar em uma reunião, porque você está dentro da sua zona de conforto, digamos assim. E aí, quando você sai daquilo para conversar assuntos ou banalidades qualquer sobre uma viagem ou contar detalhes sobre o seu café da manhã, você acaba vendo que você tem bastante limitação de vocabulário porque você não sabe falar coisas banais do dia a dia, né? O tipo de vocabulário que às vezes você não tem. E aí você tem que começar a utilizar alguns recursos de evoluir, fixar e ampliar o seu vocabulário. Tá certo? É isso que eu tinha para falar. Não se estressem, né? Uma outra língua é realmente um desafio para todo mundo. Só deixo aí a dica para vocês que levem de uma forma de leve, tranquilos, e que eu tenho certeza que a maioria de vocês fala inglês, se viraria muito bem por aqui. Só precisa ter um pouco de confiança e um pouquinho de cara de pau também. Tá certo? Aqui estão os meus contatos, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, né? Ativa o sininho para receber notificação. E essa é a série Vida de Engenheiro nos Estados Unidos. Um abraço e até a próxima.